Eu estou aqui, eu acho que já perceberam isso, que eu estou aqui numa sala de aula, né? Dá para ver ali a TV atrás, né? A TV, uma parte do quadro que eu tenho aqui, uma parte dos livros, né? Então, isso aqui é uma sala de aula. E ano que vem nós estamos projetando aí termos mais 2 cursos. Continuar com História de Israel. História de Israel eu já ministro, já tenho esse curso, eu criei esse curso já tem mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, 9, 8 anos, né? E agora nós estamos criando um outro curso que é exegese, homilética, barra homilética, interpretar e pregar. Então, se você tem interesse, depois mantenha contato comigo, tá? Vai ser presencial e online, tá? Então você vai poder fazer também, certo? Caso queira, tá bom? Tá aí, esse anúncio feito. Bom, é isso aí. Vamos lá, então, vamos ao texto de hoje, tá? Comentando o Evangelho de João 3. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Vamos lá, então, lendo o texto, né? Agora. E antes disso, quero pedir a você que compartilhe e inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. O link está aí, tá? Então inscreva-se, porque o que fazemos é isso que você vê, né? Muito bem. Então, João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do 13, tá? Ah, é claro que nós já lemos o 13 no comentário anterior, mas a gente sempre gosta de voltar um pouquinho e continuar, tá bom? Então vamos lá. O verso 13 diz assim: os quais não nasceram por descendência natural, quer dizer, os filhos de Deus, né? Os que creram em Jesus Cristo, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quer dizer, foram gerados, né, de Deus, né? Nasceram de Deus. É um novo nascimento. E eu expliquei aqui que filhos de Deus, no sentido espiritual, são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Claro, tá? Não tem como ser diferente, é isso mesmo, isso que diz o texto bíblico, tá? Então, os quais não nasceram, quer dizer, os que creram em Jesus Cristo, não nasceram da descendência natural, né? Da dinastia, né? Eles nasceram ah, no caso, espiritualmente, tá? Nascer natural. Por exemplo, eu sou brasileiro e essa é uma descendência natural, tá? Natural. Eu sou brasileiro, tá? Então, tá claro isso daí. Ah, mas no sentido espiritual não é isso que está falando aqui. Eu não sou, eu não venho, né? A origem espiritualmente vem em Deus, vem de Deus e não de, de uma descendência natural, é, como de uma nação, entendeu? Eu acho que deu para entender claramente isso aí. Por isso que João diz, né? Os quais não nasceram da descendência natural, né? Nem pela vontade da carne, né? É, nem pela vontade de homem algum, mas é, nasceram de Deus. Muito bem. O verso 14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne. É a mesma expressão, tá? O verbo se fez carne. É a mesma, com outras palavras, que é a leitura que foi feita na NVI. Então, na NVI está assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Mas na outra, na Ara, está assim: e o verbo se fez carne, tá? Então eu gosto mais dessa versão que eu li aqui, né? O que está no tema, né? E o verbo se fez carne. E habitou entre nós, né? E viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, gente, o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
esses textos aqui de João, aliás, basicamente todo o Evangelho de João vai revelar a divindade de Cristo e também a humanidade dele, tá? É muito interessante isso. E esses versos revelam nada mais, nada menos do que a divindade de Cristo, tá? Bom, o verso 15 diz: João dá testemunho dele, tá? Ele exclama: esse é aquele de quem eu falei, tá? Quer dizer, João aqui, o João, o evangelista, refere-se ao João Batista, né? E diz, né? João dá testemunho dele. Qual é o testemunho? Né? Ele, no caso, exclama: esse é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existiu antes de mim. Mais uma palavra que dá essa ideia, né? De divindade de Cristo, né? E também, lógico, da humanidade dele ali, né? Jesus foi plenamente humano, claro que sim, e nunca deixou de ser plenamente divino, né? É isso. Então, João dá testemunho dele, né? Quando João exclama, né? Esse é aquele de quem eu já falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim, tá? É, eu noto aqui, nós iremos perceber em João Batista a humildade dele. Uma das características da humildade é reconhecer o lugar, né? Reconhecer, a pessoa reconhecer o seu lugar. Se a pessoa não reconhece o seu lugar, ela se coloca num lugar superior, né? Isso demonstra que não há humildade em tal pessoa, tá? Então, uma das características de alguém que é humilde é exatamente essa pessoa que é humilde reconhecer o seu lugar, né? João sabia e ele reconhecia o seu lugar. Ele não era o Cristo. Alguns ficavam falando, né, para João Batista, você é o Messias? Ou perguntavam para ele, você é o Messias e tal. E ele negou, né, porque ele não era, né? Então, isso é humildade, né? Reconhecer que não é, né, superior, né? E ele, pelo contrário, ele diz: esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim. Isso é uma característica de alguém que é humilde. Então, João Batista era humilde, né? Bom, todos receberam da sua plenitude graça sobre graça. Aqui pode se resumir dizendo graça acumulada, né? A bênção de Deus, o favor de Deus, graça acumulada, né? Todos receberam da sua plenitude. Em outras palavras, poderíamos dizer que todos nós, de certa forma, né, recebemos da divindade de Cristo, né, nesse sentido, né? Porque a igreja, como diz a palavra de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então, entende-se que os crentes são habitados pelo Espírito Santo. Então, nesse sentido, sim, nós recebemos da sua plenitude, né? Claro, espiritual. O verso 17 diz, já estou terminando, que o horário já está indo, né? Embora, né? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, aqui o João está colocando bem claramente o papel de cada um nessa história, né? A lei foi dada por intermédio de Moisés, né? Moisés teve um papel extremamente importante, né? Ali, né, como um legislador, como um profeta de Deus e tal, mas a lei foi dada através dele, né? Agora, ele já vem a questão da graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, né? Não que Moisés não tivesse falado a verdade, não é nesse sentido que está dizendo aqui, claro que não, né?
Mas a graça e a verdade e a fidelidade de Deus e a demonstração, porque o próprio Cristo, ele mesmo diz, eu já falei isso, né? Ele diz, eu sou o caminho e a verdade, né? E a verdade, tá? Então, ele é a verdade, né? Graça e verdade, tá? Vieram por intermédio de quem? Claro, Jesus Cristo, tá? Ele é a própria verdade, a própria graça de Deus, né? Através dele. E aí a gente vai entender isso quando Paulo, lá na frente, vai trabalhar essa questão de lei e graça, né? E o importante que é percebermos que João está deixando bem claro. Moisés, a lei veio por intermédio de Moisés. Moisés foi muito importante, mas agora estava diante de todos ali a graça e a verdade, né? Ele está falando daquele que veio, né? Jesus Cristo estava ali diante de todos, né? Então a graça e a verdade vieram por intermédio dele, a verdade que leva-nos ao céu, né? A verdade que é revelada, né? A palavra, o logos, né? O verbo de Deus, né? E a graça de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus. Muito bem. Terminando aí o verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Aqui, mais uma vez, aqui, fica bem claro também essa questão da divindade, né? Ninguém jamais viu a Deus. É verdade. Sim, certo, tudo bem, né? Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido, quer dizer, Jesus Cristo, junto do Pai. Então, mais uma vez, a ideia aqui da divindade de Jesus Cristo, né? Muito claramente aqui nesse texto aqui, né? Que está junto do Pai e tornou conhecido, quer dizer, Jesus Cristo, vivendo na Terra, ele revelou, né, o Pai revelou Deus, né, aos homens. Então, aqueles que prestaram atenção, aqueles que realmente creram nele, né, conseguiram ver, além de um ser humano ou de um judeu, né, eles viram, na verdade, Deus ali. Certo? Jesus Cristo. Né? É isso daí, o Filho de Deus. Tá? E o Verbo, então, se fez carne, habitou entre nós, com a finalidade de salvar os seres humanos. Beleza? É isso daí, meus amados, meus queridos. Deus abençoe grandemente. Vamos orar, porque o tempo aqui já passou, tá? Vamos lá. Deus, muito obrigado porque estamos aqui em tua presença, nós o louvamos, o glorificamos. Obrigado, obrigado mesmo, Senhor, por este momento, por este comentário. Tome em tuas mãos cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Abençoa-os em nome de Jesus, abençoe o nosso querido e imenso país. Em nome de Jesus, abençoe o Brasil, Senhor. Amém e amém. Querido, Deus abençoe, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Deus abençoe. Ronaldo Viana S. Grande abraço. Fique com Deus.